Olá, queridos irmãos, estamos de volta com o Evangelho na sua casa, o programa ID da Fundação Fraternidade. Hoje temos um convidado muito especial, o nosso querido Padre Michael, da Paróquia Santa Edviges de Alvorada. Um grande abraço todo o pessoal de Alvorada. Hoje vamos partilhar do Evangelho com o Padre Michael. Sejam todos bem-vindos, um grande abraço a todos. Olá, Padre Michael. Olá, Salete, olá a todos que nos acompanham no programa ID. Para mim é uma alegria estar aqui convosco para partilhar a palavra de Deus. É uma alegria poder estar aqui convosco. Que bom, Padre, que bom mesmo. Qual o evangelho que o senhor escolheu para partilhar conosco hoje? O evangelho que eu escolhi, Salete, vem do evangelho de Marcos, capítulo 10, de 1 a 16, que fala exatamente sobre a questão de Jesus, falando sobre o matrimônio e também da acolhida às crianças. Que maravilha! E o senhor pode nos contar por que escolheu este evangelho para hoje? Ele é muito importante porque ele fala um pouco sobre o plano original de Deus para nós, especialmente, claro, para a família, e também a necessidade de nós acolhermos a Deus também com um coração de crianças, assim como também a segunda parte do Evangelho fala. E é exatamente para isso que eu escolhi e penso que ele pode ser de uma grande riqueza espiritual para todos nós. Que bom, muito obrigada por essa bela escolha, Padre. Mas antes de o senhor proclamar o evangelho para nós, vamos escutar a oração do Padre Ladislau, nosso fundador, acerca desse evangelho. Meu irmão, reza comigo ao Senhor. Senhor Jesus, nas estradas da vida elevo a minha alma a Ti e abro meu coração. Fica comigo, Senhor Jesus. Dirige a minha vida, guarda-me na Tua constante proteção. Abençoa aqueles que eu amo, todos aqueles que me esperam. Dá para mim constante vigilância e segurança. Abençoa, Jesus, todos os que viajam nesta estrada. Manda os teus santos anjos, mensageiros da nossa vida, para preparar e proteger o teu caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. A oração do Padre Ladislau é sempre uma oração muito profunda também, né, Padre Michael? Exatamente, um homem de muita sabedoria. Isso mesmo, é uma bênção também. Vamos proclamar então o evangelho? Sim. Então, tiramos esse evangelho do Marcos, capítulo 10, de 1 a 16. Saindo dali, ele foi para a região da Judéia, além do Jordão. As multidões voltaram a segui-lo pelo caminho e de novo ele pôs-se a ensiná-las, como era seu costume. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe para o pôr à prova se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Ele respondeu-lhes: Que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus: Foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu esta lei. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Não separe o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto, e ele disse-lhes: Quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam os que a apresentavam. Vendo, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo, todo o que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salete, caros telespectadores,
Vejam como esse evangelho é de uma riqueza tão grande, né? Porque Jesus, claro, falando sobre a questão da família, falando sobre o homem e a mulher que se unem, o homem que deixa seu pai e sua mãe para unir a sua mulher, e os dois formam uma só carne, Jesus, na verdade, está invocando um pouco a questão da originalidade dos planos de Deus. É interessante notar que Deus criou todas as coisas. E notem como Deus criou de uma forma boa, até o texto bíblico, ele nos lembra isto. Nos lembra que tudo aquilo que Deus fez era muito bom. É verdade que a dureza do coração humano, né, ela vai um pouco desvirtuando essas questões. Mas nós nunca podemos perder de vista que mesmo nós, sendo atacados, sendo manchados, sendo feridos pelo pecado, nós não perdemos a originalidade de Deus. Nós ainda carregamos nosso coração a imagem e semelhança de Deus. Vejam como isso de fato nos engrandece. Mas como eu falei, muitas vezes nós perdemos isso pelo pecado. Por isso que Jesus, ao vir ao mundo, o que ele nos faz? Ele nos mostra a originalidade. Ele nos mostra exatamente a origem do plano de Deus, o desejo de Deus para cada um de nós, para que nós possamos resgatar aquilo que muitas vezes nós perdemos de fato com o pecado. Então, por isso, caros irmãos e irmãs, quando nós vemos este texto, nós até podemos pensar que Jesus está cobrando de nós, cobrando atitudes novas, mas Jesus, na verdade, está voltando à originalidade de quando nós saímos das mãos de Deus. É até interessante que na criação, no momento da criação, logo depois que ele cria o ser humano, Deus vai dizer, e viu que era muito bom, não era apenas bom como as demais criaturas, mas viu que de fato aquela criatura especial, dotada de uma alma, dotada de uma vontade, de uma liberdade, a sua imagem e semelhança, ela era muito boa. Então vejam como Deus realmente nos criou de uma forma plena, maravilhosa, grandiosa, mostrando realmente que nós não somos uma obra qualquer de Deus, mas pelo contrário, somos a obra-prima da criação. Então esse aspecto ele é muito importante, né, nós termos consciência de que nós somos obra-prima da criação de Deus. Claro que, nesse sentido, nós podíamos pensar assim, como esta verdade, portanto, da obra-prima da criação, da bondade de Deus, do amor transmitido a nós, da sua imagem e semelhança, como isso é transmitido a nós hoje. Nós podíamos pensar em diversos momentos, diversas situações da vida, da realidade, da comunidade, em que Deus revela essa verdade. Nós podíamos pensar na questão da vida pessoal, quando nós somos amados de uma forma pessoal por Deus. Eu até lá da minha comunidade, espero que muitos estejam assistindo, o que acontece? Às vezes eu digo isso, Deus não nos ama de uma forma como uma multidão. Deus nos ama de uma forma única. Até me faz recordar, e eu acho que também os telespectadores, aqueles que nos estão assistindo devem recordar, daquele episódio da mulher que sofreu de hemorragia, no meio da multidão toca Jesus e ele percebe aquele toque entre tantos, porque Jesus tem um olhar pessoal sobre cada um de nós. Portanto, a verdade de Deus, original do plano dele, acontece de uma forma pessoal. Também de uma forma social, nós podíamos até pensar, por exemplo, dentro da sociedade, Deus tem um plano para a sociedade, Deus quer que nós vivamos como irmãos, Deus quer que vivamos de fato de uma forma fraterna. A própria palavra fraternidade vem de frater, né? Ou seja, vem de irmãos, e isso que nós buscamos através também da graça de Deus. Deus nos revela isso e quer que nós façamos isso. E claro, agora entrando um pouquinho mais no próprio texto, né, na verdade do contexto na qual o Senhor coloca essa palavra, quando os fariseus perguntam a Jesus, é permitido repudiar a própria mulher? E um dos momentos em que nós podemos entender Deus que revela a sua verdade, a verdade sobre nós e a verdade do seu plano para nós, não há dúvida nenhuma que é na família. Notem que a família é chamada, portanto, a fazer parte do ato criador de Deus. A família é chamada realmente a ser sinal desta criação. Não apenas do ponto de vista da geração dos filhos, mas também do amor do homem e da mulher. Até por isso que eles deixam o pai e mãe. Eu fico notando assim como é triste, né? Eu me recordo, claro, eu não tive a graça de receber o sacramento do matrimônio, mas recebi o sacramento da ordem. Mas recordo a primeira vez que eu saí de casa para ir para o seminário, né? Olhando para trás e deixando, né? Claro que voltei muitas vezes, mas daquela imagem que nós fazemos,
como é difícil deixar, né, a nossa família, deixar o pai e a mãe, como é duro, né, para alguém fazer isso. Mas vejam que quando nós fazemos isso, no caso do contexto na qual o Senhor nos coloca, ou seja, deixar pai e mãe para formar uma única carne, uma única família, vejam que é para algo muito maior. Portanto, o homem e a mulher, ao unir-se, eles se unem dentro da ideia do amor de Deus. Às vezes na minha pregação, ou também quando eu atendo alguns jovens, né, quando estão se preparando para o sacramento do matrimônio, eu até pergunto, né, se vocês se amam de verdade, né? Eles dizem, sim, mas você ama sua mãe, por exemplo? Eu amo. De forma incondicional? Sim, de forma incondicional. Eu digo, não é muito verdade isso. Eu até digo de uma forma um pouco, quase que uma brincadeira que eu faço com os jovens, mas é importante termos consciência de que, às vezes, o amor que nós podemos ter, não que seja interesseiro, mas ele está ligado a alguma questão de sangue, né? Por exemplo, nós amamos meu pai, eu amo a minha mãe, eu amo os meus filhos, eu amo meu avô, ou seja, tudo isso está dentro de um contexto também da ligação de sangue que há entre nós. E aí eu pergunto para eles também, o que fizeram, o que aconteceu com vocês que vocês um dia se viram, se encontraram e hoje estão diante do sacerdote, se preparando para receber o sacramento do matrimônio? Eu costumo dizer, é exatamente o mesmo amor gratuito de Deus por nós. Vejam, Deus não precisava de nós para ser quem Ele é, não é necessário. A própria doutrina sobre a Trindade revela isso. Deus é uma comunidade, Deus não estava isolado no firmamento antes da criação. Não era um ser isolado que precisava, de fato, de uma companhia, né, em primeiro lugar, para ser reconhecido como tal. Deus não precisa de nós. Mas vejam que o amor da Trindade, o amor dessa comunidade original também, que é a Trindade, transborda, né? Ou seja, a gente, quem sabe os nossos telespectadores, quantas vezes a gente deixou, por exemplo, virar o leite lá quando a gente coloca a ferver, né? A gente deixa virar o leite, porque transborda, né? Tanto calor ali dentro que o leite transborda. É assim o coração de Deus, é tanto amor que transborda. E onde é que se revela isso? Na criação, especialmente no ser humano. Então, quando o homem e a mulher se unem, deixam o seu pai e sua mãe, se unem numa só carne, formando uma família, eles participam do ato criador simplesmente por esse fato, porque revelam o amor gratuito de Deus. Como é maravilhoso isso, né? Às vezes até eu fico olhando muitos casais, né, que às vezes conseguiram viver essa experiência, que bonito, e que testemunho para mim mesmo, né, como sacerdote, mas penso que para toda a comunidade, que eles fazem esse esforço, né, de viver, e mesmo diante das dificuldades, o vivem. Isso é importante. E até o convite, né, para que a gente possa, através desta palavra, também viver isso. E claro que o ato criador também, ele não é estéril. A gente fala muitas vezes na questão da esterilidade do amor, né? Até eu diria assim, se for estéril, não é amor, né? Até a minha missão aqui na Arquidiocese de Porto Alegre é trabalhar exatamente com a questão do direito canônico, né? Trabalho do Tribunal Eclesiástico. Infelizmente, quantas vezes eu tenho que atender, né, pessoas que tiveram insucesso na sua vida matrimonial, e dentre elas, muitas vezes, é que não queriam ter filhos. Porque um amor que não é fecundo, né, que é estéril, ele não é um verdadeiro amor, né? Porque o amor sempre transborda, como nós podemos notar no ato criador de Deus. Então vejam, caríssimos, que esse aspecto, então, da qual o Senhor revela hoje, é o plano original dele, né? Tudo que acontece, portanto, com a família está dentro do plano original de Deus. Mas vejam que não é simplesmente um aspecto de caráter moralista, não é um caráter meramente doutrinário, não é apenas um caráter assim sobre uma verdade absoluta. Claro, tudo isso está presente. Mas é muito mais em vista a própria vocação do ser humano, que em primeiro lugar, é estar em comunhão com Deus. Em segundo lugar, ser feliz. E em terceiro lugar, a santidade. Fora ele também colocar-se a serviço. Vejam que tudo isso, caríssimos irmãos e irmãs, está dentro do plano original de Deus, né? Tudo isso está dentro do desejo de Deus para nós. Não significa, caríssimos, que Deus nos faz de marionetes ou nos faz... Não, pelo contrário. Deus tem um plano para cada um de nós. E como eu falei antes, dentro de tantas e tantas possibilidades que Deus nos apresenta para viver este plano, coloca também a família. Claro, eu estou aqui tratando mais o texto que acabamos de ler, né? Poderia ser, quem sabe, eu falar sobre o sacerdócio, afinal de contas, o sacerdócio
também uma forma de viver essa experiência, e eu posso dizer assim, por testemunho próprio, né? Assim como eu posso ver tantos casais, e tenho certeza que muitos que nos acompanham também, podem dar esse testemunho de quão grandiosa é a obra de Deus em nós quando realmente buscamos fazer isso. Claro, somos pecadores, né? Somos fracos. Até por isso que Jesus, no Evangelho, disse isso, né? Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que se repudiasse a mulher. Até fazendo um contexto, né? Na verdade, o repúdio da mulher em Moisés era uma forma de misericórdia com a mulher, né? Porque a mulher que muitas vezes estava ainda presa ao seu marido, ela poderia ver quase como uma escrava, né? Então, o repudiar a mulher, conforme a lei de Moisés, era exatamente para libertar a mulher do jugo do próprio marido. Então, vejam que já era uma questão da misericórdia, mas vejam que isso tudo ainda é preso à lei, né? Jesus vem resgatar a questão do amor presente, né? Então, vejam como a doutrina da igreja ela é romântica, né? Se fala tanto, os casais, às vezes, quando se encontram, eles falam sobre, nós precisamos ter experiências românticas, né? Não seremos, vocês casais, né, caros casais, não terão uma experiência mais romântica do que viver o plano original de Deus para a família. E é isso que nós pedimos. Claro, não há dúvida de que a dificuldade nesse sentido, a dificuldade em viver é por causa da nossa dureza do coração, como eu falei antes, né? E por isso que na segunda parte do Evangelho falamos sobre isso, retomar o caminho para Deus. Até que o título desse texto, dessa reflexão minha era retomar o caminho para Deus. A simplicidade do coração, né? Muitas vezes o nosso coração precisaria ser mais simples, buscar sermos mais realmente abertos à graça de Deus. Porque afinal de contas, somente um coração simples aprende a amar e se reconhece ser amado. Somente na simplicidade nós podemos vencer a tentação do engrandecimento, do orgulho, que endurece o coração, né? Somente a simplicidade, de fato, é capaz de vencer aquilo que muitas vezes me impede de olhar o outro com um coração realmente como o coração de Deus. Por isso que Jesus apresenta as crianças, né? As crianças como o principal modelo. Porque nós todos fomos crianças, mas também convivemos com crianças, né? Eu, pelo menos assim, na paróquia, seja da catequese, seja das coroinhas, seja muitas vezes que os pais trazem, são muito simples e são até muito verdadeiras, né? Às vezes a gente até se fica constrangido, né, sobre isso. Então, por isso que a necessidade de voltarmos realmente o nosso coração para um coração de simplicidade ao modo como as crianças fazem. Então, é exatamente isso que nós temos que pedir a Jesus, Salete e caros amigos. Voltar o coração para Deus, voltar o caminho original de Deus, mas tudo isso no amor. Afinal de contas, é pelo amor que nós seremos salvos, é pelo amor que poderemos retornar a esse desejo original de Deus, que é sermos felizes e santos. Que maravilha esta partilha, Padre Michael. E a importância também de termos oportunidades como estas, de ter o ensinamento, a orientação do sacerdote da palavra de Deus. Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus e fica meio confuso, aí vem o sacerdote, nos orienta, e para isso precisamos de ter oportunidades como esta. Exatamente. Salete, acho que depois dessa reflexão que eu acabei de fazer, penso que alguns aspectos eles são muito importantes a retomarmos, né? Mas dentre eles eu gostaria assim de pegar esse ponto exatamente na parte final do Evangelho que fala sobre Jesus que diz, né? Não impeçais de vir a mim as criancinhas, né? Não impeçais de vir a mim os pequeninos, né? Se a gente fosse fazer até a leitura orante da Bíblia, ela pede sempre que a gente faça, hoje é uma coisa muito moderna, dizer que nós temos que fazer links, né? Ou seja, temos que fazer ligações com outros textos. E aí me faz recordar exatamente aquela passagem na qual o Senhor também faz, louva o Pai, porque revelaste essas coisas aos pequenos. Até a maneira como ele revela o reino através de parábolas. E parábolas são histórias, né? Histórias, quem sabe, que a avó de cada um de vocês contava quando a gente era criança, por exemplo, ao pé lá do fogão, ao pé lá eu ainda era uma época que na minha cidade, na minha localidade, na minha casa, por exemplo, nos primeiros tempos não tinha energia elétrica e os pais ficavam ali falando com os filhos e tudo mais, né? Ou seja, vejam então que é exatamente esse aspecto, ou seja, Jesus utiliza-se de uma forma muito simples para transmitir.
Aqueles que se consideram grandes não entendem. Aqueles que se consideram assim, poderosos, sábios, não vão entender, porque é uma palavra muito popular, né? E Jesus revela isso aos pequeninos. Por isso eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste essas coisas aos pequeninos. Esses mesmos pequeninos que vão até Jesus, né? Notem que possivelmente os discípulos pedem para que Jesus impeça, não venham, quem sabe, atrapalhar o descanso do mestre, ou é perda de tempo, Jesus tem muito o que fazer, né? E Jesus, pelo contrário, acolhe os pequenos, claro, as crianças como imagem desses pequenos colocados pelo Pai, né? E exatamente esses pequenos que depois ele vai louvar, né? Então vejam como a questão da pequenez nos faz entender as coisas de Deus. Então, se para muitos de nós a primeira parte do Evangelho ela é complicada, ela é difícil de entender, de fato, nos tempos que nós estamos vivendo, quando a família está em crise, infelizmente, né? Muitas famílias passam a crises, a própria cultura de hoje, muitas vezes, ela é contra a família, e às vezes nós entrando nessa onda, vamos dizer assim, também nos deixamos levar por isso, e às vezes a gente começa a entender que melhor não seria acolher, inclusive, aquilo que se fala da família hoje. Nós somos chamados então a voltar o nosso coração a Deus dessa forma simples e pequena. É isso que o Senhor nos pede a fazer. Voltar o coração para que o Senhor possa, de fato, fazer com que o nosso coração seja pequeno. Isso é, caríssimos amigos, que o Senhor nos chama a realizar, ou seja, fazer com que a mensagem de Deus, ela seja realmente, encontre um coração simples e pequeno. E até me faz recordar, né, eu vou agora fazer uma reflexão e lembrar também daquele um livro, filme muito famoso, né, que acho que todos nós conhecemos, que é O Senhor dos Anéis, né? Na parte final do filme, por exemplo, o rei, né, que é coroado, quando ele chega diante daqueles hobbits que eram pequenos homens, e até o autor ele era católico, né, e ele quis transmitir exatamente isso, que foram eles que levaram até o anel de poder, né, para ser destruído, que era o sinal do mal, né? E o rei se curva diante daqueles pequenos, né? Vejam que é mais ou menos isso que acontece também, né? Os pequenos serão exaltados, os pequenos realmente serão levados, terão capacidade de compreender os mistérios de Deus. Os pequenos terão mais capacidade de voltar às coisas de Deus, como nós falávamos na reflexão anterior, quando falávamos da família, né? A esse desejo de Deus para a família. Por isso que ter um coração realmente pequeno, simples, um coração de fato que não se orgulha, como o próprio Paulo também vai dizer, né, que o amor não se orgulha, o amor ele é simples, o amor ele é pequeno, né? Ou seja, quem vive essa experiência, de fato, consegue entender Deus. Por isso que eu peço aos nossos telespectadores, também a ti, Salete, mas a cada um de nós, que a gente possa, de fato, olhar a Deus com um coração de criança. Isso até nos lembra tantos santos, dentre eles Teresinha de Lisieux, de Menino Jesus, que até ela gostaria de ser um brinquedo nas mãos de Deus, né? Ela se identificava com essa questão um pouco quase infantil na relação com Deus, até porque ela era muito jovem, ela entrou ainda quase adolescente no convento, mas toda a experiência que ela teve com a sua família antes, tudo isso revela isto, né? A necessidade de olharmos para Deus com este olhar de criança, com esse olhar de né? Vocês que são pais podem ter essa experiência do olhar, por exemplo, da criança quando a mãe está amamentando o seu filho, né? Ou, por exemplo, do olhar de uma criança para o pai, né? Quando o pai está em casa, por exemplo. É esse olhar que nós olhamos para Deus, né? Com um olhar de admiração, de respeito, mas também de confiança, de amor, né? E de um amor simples. Vejam, uma criança é assim. Então, se nós queremos realmente voltar para Deus, se nós queremos voltar para o caminho de Deus, não há dúvida que somente se nós tivermos um coração simples, um coração humilde, um coração como de criança. E no evangelho que acabamos de ouvir, Jesus revela isto. Jesus revela que somente um coração que é pequeno é capaz de receber o reino. Então, que a gente possa, de fato, nesse momento, né, no nosso momento de oração, tu estás em casa assistindo, possivelmente se coloque agora em oração também, para que o Senhor possa, de fato, fazer teu coração um coração pequeno, um coração simples, porque afinal de contas
É dessa maneira que nós iremos descobrir as maravilhas de Deus, é dessa maneira que poderemos voltar ao caminho de Deus. Está tão maravilhosa essa sua oração, a meditação, né, tão esclarecedora, que dá vontade de ficar aqui escutando e rezando o tempo todo, mas o tempo corre e precisamos, infelizmente, encerrar o programa. Agradecemos muito a sua presença, agradecemos todo o ensinamento e todo o carinho que o Senhor tem para conosco e para com todos os nossos telespectadores. Vamos agora rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora da Evangelização, a padroeira do nosso programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada, Padre Maico, pelo ensinamento, pela disposição de vir aqui participar conosco deste programa hoje. Eu que agradeço o convite, agradeço também a todos que nos acompanharam, agradeço sobretudo àqueles que contribuem, né, com esta obra. Afinal de contas, essa obra é uma obra que leva a palavra de Deus a todos, e a gente sabe que sem a ajuda de tantos colaboradores não teríamos como fazer isso. Então agradeço também a todos que fazem possível essa obra acontecer, e que Deus abençoe a todos, que Deus possa assim realmente trazer presente sempre mais a sua bênção, a sua paz sobre todos. Amém. Muito obrigada pela sua companhia, pela participação, pelas suas orações. Muito obrigada pela contribuição. Agradecemos também a toda a equipe que nos ajudou nesse programa. E se você gostou, você pode acompanhar novamente no Canção Nova Play ou no Frater Play. Pode assistir, curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigada, ficam com Deus e um grande abraço.